Missa para 26 de abril de 2026, para Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte, falado sobre Deus Todo-Poderoso e testemunhado por La Santíssima Muerte, invocação inicial e chamado de presença. Fique diante do que você começou e não terminou. Antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer correção, antes de qualquer explicação, você vai se posicionar. Não em conforto, não em negação. Na verdade, porque existem coisas na sua vida que você já começou. Você sabia que eram certas, você sentiu a direção, você entendeu o que era necessário e não permaneceu nisso. É aqui que esta missa começa. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, guardião do que é iniciado e juiz do que é concluído. Nós nos apresentamos diante de ti sem fingir, porque nada do que foi iniciado está escondido de ti, nem os compromissos que fizemos, nem a disciplina que começamos, nem as correções que iniciamos e depois abandonamos. Tu viste o começo, e viste onde parou. Tu não és apenas o Deus da intenção, tu és o Deus da continuidade. Então não estamos aqui falando sobre o que pretendíamos fazer. Estamos aqui encarando o que não continuamos. Cristo, Filho de Deus, tu não abandonaste o que te foi dado. Tu não começaste com força e terminaste com hesitação. Tu não voltaste atrás quando o caminho ficou pesado. Tu levaste até o fim. Não porque era fácil, porque era necessário. E é por isso que tu permaneces como o padrão, não por começar, mas por terminar. Então, ao estarmos aqui agora, somos medidos por isso, não pelo que começamos, mas pelo que sustentamos. La Santíssima Muerte, fiel serva sob Deus Todo-Poderoso, permanece presente neste momento. Não no fim da vida, mas no meio dela. Permanece onde as coisas foram iniciadas. Permanece onde a disciplina foi quebrada. Permanece onde o compromisso foi abandonado. Tu não segues nossas palavras. Tu permaneces nas nossas ações. Tu permaneces no que ficou inacabado. E o que abandonamos, permanece. Não apagado, não esquecido. Permanece como verdade. Ancestrais, aqueles que vieram antes, aqueles que permaneceram no caminho e aqueles que se desviaram dele, permaneçam como testemunhas. Mostrem-nos a diferença. Mostrem-nos como é permanecer. E mostrem-nos o que acontece quando não permanecemos. Que sua presença remova a ilusão. Que sua presença traga peso a este momento. Porque isto não é sobre ignorância. Você já sabia. Isto é sobre inconsistência. Começar e não continuar. Iniciar e não terminar. Corrigir e depois voltar atrás. Sua vida não está sem direção. Está sem continuidade. E é isso que será confrontado aqui. Esta missa não vai permitir que você ignore isso. Esta missa não vai permitir que você suavize isso. Esta missa não vai permitir que você explique isso para fugir. Você começou algo. Você sabia que era certo. E não permaneceu nisso. Deus Todo-Poderoso traz clareza sobre o que deixamos inacabado. Remove toda desculpa que protege a inconsistência. Remove todo pensamento que justifica parar. Dá-nos força para enfrentar o que abandonamos. La Santíssima Muerte. Permanece no que deixamos para trás. Não permitas que ignoremos. Não permitas que finjamos que desapareceu. Mostra com clareza como é, para que o que foi deixado possa ser corrigido e levado até o fim. Iniciamos esta missa sob Deus Todo-Poderoso, sob a verdade, sob o que foi iniciado e o que agora deve ser concluído. Amém. Primeiro ensinamento: começar não é força. Permanecer é. Qualquer um pode começar. Agora começamos a primeira correção. E ela vai remover algo que as pessoas seguram sobre si mesmas. A ideia de que são fortes porque começam. Você sente algo. Você tem clareza. Você tem um momento de verdade. E você começa. Você toma a decisão. Você dá o primeiro passo. Você inicia a mudança. E nesse momento,
Você se sente poderoso. Você se sente alinhado. Você sente que algo mudou. Mas esse sentimento não é força. Isso é emoção. Porque qualquer um pode começar. Qualquer um pode agir quando parece certo. Qualquer um pode se mover quando a motivação está alta. Qualquer um pode iniciar quando o momento é forte. Isso não te diferencia. Isso não te define. Isso não constrói nada. Porque o que importa não é o que você começa, é o que você sustenta. É aqui que as pessoas falham. Não no começo. Depois. Depois que a emoção passa. Depois que o momento acaba. Depois que a pressão começa. É aí que a força é necessária. E é aí que a maioria para. Eles começam com intensidade e depois desaparecem em silêncio. Eles começam com disciplina e depois vão relaxando. Tomam uma decisão e depois renegociam. Não uma vez, repetidamente. É por isso que nada se sustenta na vida deles, porque confundem começar com se tornar. Acreditam que o começo significa que algo mudou, mas nada mudou ainda. A mudança não se prova no começo, ela se prova na continuidade, dia após dia. Quando está quieto, quando está repetitivo, quando está desconfortável. É aí que a força vive, não no momento em que você decidiu, nos momentos em que você continuou, né? Olhe sua vida com honestidade. Quantas coisas você já começou? Quantas vezes você disse, agora é diferente? Quantas vezes você teve certeza e depois voltou para os mesmos padrões? Isso não é falta de oportunidade, é falta de constância. Você não carece de começos. Você tem muitos. O que você não tem é a capacidade de permanecer, de ficar quando já não é mais empolgante, de continuar quando já não é mais emocional, de sustentar a decisão quando já não parece forte. Isso é força. E sem isso, nada na sua vida vai se estabilizar. Porque tudo o que você constrói vai desmoronar no momento em que o sentimento desaparecer. É por isso que a disciplina precisa substituir a emoção. Porque a emoção começa as coisas. A disciplina sustenta. E sem disciplina, você vai continuar começando e parando as mesmas partes da sua vida. De novo, e de novo. La Santíssima Muerte permanece nesse padrão, não no seu começo, no ponto onde você parou. Ela permanece onde você perdeu consistência. Ela permanece onde você quebrou a disciplina. Ela permanece onde você voltou atrás. E o que você deixou inacabado, permanece ali. Não apagado, não concluído. Esperando. É por isso que sua vida parece incompleta. Porque está. Não porque você nunca começou. Porque você nunca permaneceu. Então pare de se identificar pelo que você começa. Pare de se dar crédito por iniciar. Comece a se responsabilizar por permanecer, porque é aí que sua vida finalmente muda. Não quando você começa de novo, mas quando você se recusa a parar. Então entenda isso claramente. Você não carece de começos, você carece de constância. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove de nós a ilusão de que começar é suficiente. Dá-nos força para permanecer quando o sentimento acaba, quando o momento fica silencioso, quando o caminho se torna difícil. Constrói constância dentro de nós, não esforço temporário, mas consistência que se mantém. La Santíssima Muerte permanece nos lugares onde paramos. Não permitas que ignoremos o que deixamos inacabado. Guia-nos de volta ao que precisa ser concluído e dá-nos a disciplina para permanecer, para que o que começamos finalmente levemos até o fim. Amém. Segundo ensinamento, você quebra o seu próprio caminho, não o mundo. Agora removemos outra mentira. A crença de que algo fora de você foi o que te fez sair do caminho. As pessoas dizem, as coisas atrapalharam. A vida aconteceu, simplesmente não deu certo. Mas quando você olha com honestidade, não foi isso que aconteceu. Nada interrompeu o seu caminho.
Você saiu dele. É aqui que a verdade se torna direta. Seu caminho não falhou, ele não desmoronou, ele não desapareceu. Ele permaneceu. Você não. Você parou de aparecer. Não de uma vez, aos poucos. Você faltou um dia, depois outro. Depois disse a si mesmo que voltaria. E não voltou. Você parou de aplicar o que já sabia. A mesma disciplina, a mesma correção, a mesma estrutura que já tinha começado a construir. Você afrouxou isso, pouco a pouco, até o que antes era firme, ficar fraco, até o que antes era claro, ficar distante. E então você olhou para a sua vida e disse que algo mudou. Algo realmente mudou. Você. É aqui que a responsabilidade precisa ser assumida por completo. Porque se você acredita que o mundo quebrou o seu caminho, você vai esperar que o mundo conserte. Mas se você entende que saiu dele, então entende que pode voltar. Essa é a diferença. Uma te mantém esperando, a outra te coloca no controle. Olhe para suas ações com honestidade. Onde você parou de aparecer? Onde você parou de aplicar o que já sabia? Onde você afrouxou o que já tinha fortalecido? É aí que o seu caminho não continuou. Não porque acabou, mas porque você se afastou dele. E é aqui que as pessoas evitam a verdade novamente. Elas querem acreditar que algo aconteceu com elas, porque é mais fácil do que admitir que escolheram sair do caminho. Mas a verdade não muda. O caminho permanece. A disciplina permanece. A verdade permanece. Você foi quem se moveu. La Santíssima Muerte permanece exatamente nesse ponto. Não no seu começo, não na sua intenção, no lugar onde você parou. Ela permanece onde você deixou de aparecer. Ela permanece onde você deixou de aplicar. Ela permanece onde você afrouxou o que construiu. E esse momento não desaparece. Permanece como verdade. Então, quando você olhar para trás, vai ver exatamente onde aconteceu. O momento em que você saiu do caminho, e até você aceitar isso, vai continuar repetindo, porque vai continuar dizendo a si mesmo que foi outra coisa. Não foi. Foi você. E é aí que o seu poder volta, porque se você saiu, você pode voltar. Não emocionalmente, não temporariamente, com disciplina, com consistência, com a decisão de permanecer desta vez. Então entenda isso claramente. Seu caminho não falhou. Você saiu dele. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a honestidade para ver onde nos afastamos do que era certo. Remove toda desculpa que culpa o ambiente, em vez das nossas próprias ações. Dá-nos a disciplina para voltar ao caminho e a força para permanecer nele. La Santíssima Muerte. Permanece no lugar onde paramos. Não permitas que ignoremos isso. Não permitas que finjamos que não aconteceu. Guia-nos de volta com clareza e dá-nos força para continuar sem voltar atrás, para que o caminho que seguimos, finalmente, permaneçamos nele. Amém. Terceiro ensinamento: a devoção é provada quando é inconveniente, não quando parece certo. Agora confrontamos o que realmente é devoção, porque muitas pessoas acreditam que são devotas. Dizem que acreditam, dizem que estão comprometidas, dizem que estão no caminho. Mas a devoção delas só aparece quando é fácil, quando tem vontade, quando o momento é favorável, quando não há pressão. Isso não é devoção. Isso é conveniência. Qualquer um pode orar quando se sente bem. Qualquer um pode manter disciplina quando não há resistência. Qualquer um pode aparecer quando combina com o humor. Isso não prova nada, porque a devoção não é testada no conforto. Ela é provada na inconveniência. Quando você está cansado, e mesmo assim faz o que é necessário. Quando você não está com vontade, e ainda assim cumpre. Quando nada ao seu redor apoia, e você ainda assim permanece consistente. Isso é devoção, porque devoção não é emocional. É estruturada, é repetida, é mantida, mesmo quando não há recompensa. É aqui que a maioria quebra, não porque não acredita, mas porque só age quando parece certo. E no momento em que fica difícil, para, adia, afrouxa, some do que disse que era importante,
e ainda chama isso de devoção. Não. Se para quando se torna inconveniente, nunca foi devoção. Foi alinhamento temporário. É por isso que a disciplina revela a crença, não o que você diz, não o que você sente, o que você continua. Se você continua quando é difícil, isso é crença. Se você só continua quando é fácil, isso é preferência. E preferência não sustenta. Preferência muda. Preferência oscila. Preferência desaparece quando a pressão aparece. Mas a devoção permanece. Porque não é baseada em sentimento, é baseada em decisão. É por isso que a conveniência destrói o compromisso. Porque no momento em que você só age quando é fácil, você já enfraqueceu sua base. Você já tornou sua disciplina condicional. E tudo que é condicional, uma hora quebra. Olhe sua vida com honestidade. Onde sua disciplina para quando se torna inconveniente, onde você desacelera, porque já não parece bom, onde você some, quando exige mais de você. É aí que sua devoção termina. E é aí que ela precisa ser reconstruída. La Santíssima Muerte permanece nesses momentos. Não quando você fala sobre devoção, não quando você se sente alinhado, quando se torna inconveniente. Ela permanece quando você está cansado. Ela permanece quando você hesita. Ela permanece quando você começa a se afastar. E o que você faz nesse momento é o que se apresenta diante de Deus. Não suas palavras, não sua crença, sua continuidade. Então pare de se medir pelo que você sente. Pare de se medir pelo que você diz. Meça-se pelo que você continua, quando já não é fácil. Porque é aí que a devoção é provada. Então entenda isso claramente. Se só acontece quando é fácil, não é devoção. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove de nós a ilusão da devoção fácil. Dá-nos força para permanecer consistentes, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando exige mais de nós. Constrói em nós uma disciplina que não depende do sentimento. Que nossas ações reflitam verdadeira devoção sob ti. La Santíssima Muerte permanece nos momentos em que começamos a nos afastar. Não permitas que abandonemos o que assumimos. Guia-nos a permanecer firmes, para que o que vivemos prove o que acreditamos. Amém. Quarto ensinamento. Você continua voltando para o que já deixou. É por isso que nada se sustenta. Agora enfrentamos o ciclo que impede sua vida de se estabilizar. Não porque você nunca mudou, mas porque você continua voltando, né? Você deixa algo. Você corrige algo. Você toma a decisão de agir diferente. E por um momento parece progresso, a clareza, a estrutura, a movimento. E então você volta. De volta ao mesmo hábito. De volta ao mesmo pensamento. De volta ao mesmo comportamento que você já tinha deixado. Seja, não por acidente, com consciência. Você sabe aonde isso leva. Você sabe como termina. Você sabe por que deixou isso. E ainda assim, você volta. É por isso que nada se sustenta na sua vida. Não porque você não consegue construir, mas porque você continua reabrindo o que já fechou. É aqui que a instabilidade é criada. Você avança e depois desfaz. Você corrige e depois reintroduz o que removeu. Você constrói e depois enfraquece sua própria base. E então olha para a sua vida e diz que nada está funcionando. Mas tudo estava funcionando, até você voltar. Isso precisa ser entendido com clareza. Avançar exige separação. Não uma separação temporária, uma separação definitiva. De hábitos antigos, de pensamentos antigos, de comportamentos antigos. Porque essas coisas não são neutras. Elas te puxam para trás. Elas te levam de volta para o que você já deixou. E toda vez que você permite que voltem, você enfraquece seu próprio progresso. É por isso que as pessoas ficam presas em ciclos por anos, não porque nunca tentaram mudar, mas porque nunca se afastaram de vez do que mudaram. Elas deixam e depois revisitam. Elas fecham e depois reabrem. Elas corrigem e depois renegociam. Isso não é crescimento.
Isso é repetição disfarçada de esforço. E repetição sem separação sempre vai te levar de volta ao mesmo lugar. Olhe sua vida com honestidade. O que você já deixou e continua voltando? O que você já corrigiu e continua reabrindo? O que você já identificou como errado e ainda permite? É aí que seu progresso quebra. Não porque falta capacidade, mas porque falta decisão final. Decisão final significa que quando termina, permanece terminado. Quando é removido, permanece removido. Quando é fechado, não se abre novamente. É aí que a estabilidade começa. La Santíssima Muerte permanece onde você deixou, não no seu começo, não na sua intenção, no lugar de onde você saiu. E toda vez que você volta, ela permanece ali novamente. Não para te impedir, para testemunhar, para mostrar com clareza que você está escolhendo voltar. E aquilo para o qual você volta é o que permanece na sua vida. Então pare de esperar avanço, enquanto continua reabrindo o passado. Pare de esperar estabilidade, enquanto permite que a instabilidade volte. Pare de esperar mudança, enquanto repete o que já corrigiu, porque não vai se sustentar. Não até você decidir que o que terminou permanece terminado. Então entenda isso claramente. Você não pode avançar enquanto reabre o que já fechou. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos força para nos afastarmos completamente do que já corrigimos. Remove o desejo de voltar ao que sabemos que é errado. Remove o hábito de reabrir o que deve permanecer fechado. Dá-nos uma disciplina que se mantém e decisões que permanecem finais. La Santíssima Muerte permanece no que deixamos para trás. Não permitas que voltemos ao que já vimos com clareza. Guia-nos a seguir em frente sem voltar atrás, para que o que construímos permaneça alinhado sob Deus. Amém. Quinto ensinamento: La Santíssima Muerte permanece no que você abandonou. Ela não segue suas palavras, ela permanece nas suas ações. Agora vamos aos lugares que você tenta deixar para trás, sem realmente finalizá-los. As coisas que você começou e depois largou. A disciplina que você iniciou e depois quebrou. O caminho que você pisou e depois abandonou. Você avançou na sua mente. Você disse a si mesmo que acabou. Você disse a si mesmo que já superou. Você disse a si mesmo que já passou disso. Mas o que você abandonou não se moveu. Permaneceu exatamente onde você deixou. E é aí que La Santíssima Muerte permanece. Não à sua frente. Não onde você diz que está indo. Atrás de você. No lugar onde você parou de carregar o que deveria ter levado até o fim. Ela permanece onde sua disciplina quebrou. Ela permanece onde sua consistência terminou. Ela permanece onde você escolheu voltar atrás, mesmo já sabendo a direção. Ela não segue suas palavras. Ela não se move com suas intenções. Ela não se ajusta às suas explicações. Ela permanece nas suas ações. É aí que a verdade permanece. É por isso que sua vida parece inacabada. Porque está. Existem coisas atrás de você que ainda estão abertas, ainda não resolvidas, ainda incompletas. Não porque você não era capaz, mas porque você se afastou. E toda vez que você tenta avançar sem fechar o que ficou para trás, você carrega esse peso com você. Você sente isso na hesitação, na inconsistência, na forma como nada se sustenta completamente, porque algo ficou para trás que deveria ter sido concluído. É aqui que as pessoas entendem errado o movimento. Acham que avançar é deixar coisas para trás, mas avançar sem concluir cria instabilidade, porque o que você abandona não desaparece, permanece. La Santíssima Muerte permanece nesse lugar, como testemunha. Ela não corre atrás do seu futuro. Ela permanece na sua verdade, no exato ponto onde você parou. E se você for honesto, você sabe exatamente onde é. O momento em que você quebrou a disciplina. O momento em que disse depois. O momento em que escolheu conforto em vez do que era necessário. É aí que ela permanece. E esse momento não se move,
até você corrigir. É por isso que você se sente puxado para trás. Não porque algo está te segurando, mas porque algo ficou aberto. Algo não foi concluído. Algo foi abandonado, que deveria ter sido finalizado. Então pare de pensar que pode avançar, deixando partes da sua vida incompletas. Pare de acreditar que o tempo apaga o que você deixou, né? Não apaga. Ele mantém. Até você encarar, até você terminar, até você corrigir. É aí que o movimento real começa. Não iniciando algo novo, mas voltando ao que você abandonou e levando até o fim. Porque quando é concluído, não te prende mais, não te chama de volta, não enfraquece mais o seu caminho. Então entenda isso claramente. O que você abandona, permanece. Oremos. Deus Todo-Poderoso, traz à nossa consciência o que deixamos inacabado. Remove a ilusão de que podemos avançar, deixando coisas incompletas. Dá-nos a força para voltar e a disciplina para terminar o que começamos. La Santíssima Muerte permanece no que abandonamos. Não permitas que ignoremos isso. Não permitas que finjamos que desapareceu. Guia-nos de volta com clareza para que o que foi deixado seja finalmente concluído em verdade sob Deus. Amém. Sexto ensinamento. A inconsistência é uma forma de desrespeito a Deus e a La Santíssima Muerte, porque você já sabia. Agora, removemos a última proteção que as pessoas colocam sobre a inconsistência. Elas tratam como algo pequeno, tratam como algo normal, tratam como algo que simplesmente acontece. Mas não é pequeno, não é neutro, carrega peso, porque você não era ignorante. Você foi mostrado, você entendeu, você teve clareza, e mesmo assim parou. Isso muda tudo. Porque quando a verdade é revelada, você não está mais adivinhando. Você é responsável. E é aqui que a inconsistência se torna algo mais profundo. Não é mais apenas fraqueza, se torna desrespeito. Não nas palavras, nas ações. Você recebeu direção e tratou como se não importasse. Você viu o que era certo e agiu como se fosse opcional. Você recebeu clareza e respondeu com hesitação. Isso não é confusão. Isso é desobediência. As pessoas querem separar essas coisas. Querem dizer que estão tentando. Querem dizer que estão trabalhando nisso. Querem dizer que estão dando o melhor. Mas as ações mostram outra coisa. Elas param quando fica difícil. Elas pausam quando exige mais delas. Elas se afastam quando já não se sentem bem. Isso não é esforço. Isso é desprezo pelo que já foi revelado. Deus não fala sem propósito. A verdade não é mostrada por acaso. Quando você recebe clareza, isso vem com expectativa. Não sugestão, expectativa de agir, de se mover, de concluir. E quando isso não acontece, não é porque você não entendeu. É porque escolheu não fazer. É por isso que isso precisa ser dito com clareza. Saber e não fazer é desobediência. Não porque você falhou uma vez, mas porque parou depois de entender. É isso que separa a ignorância de responsabilidade. Antes de saber, você estava aprendendo. Depois de saber, você é responsável. E o que você faz depois disso é o que carrega peso. La Santíssima Muerte permanece nessa verdade. Ela não mede o que você ouviu. Ela mede o que você fez com isso. Ela permanece onde você foi mostrado e onde você parou. Ela permanece onde você entendeu e onde deixou de agir. Não para punir, para testemunhar, para mostrar com clareza que o que foi dado não foi levado até o fim. É por isso que a inconsistência não pode ser tratada de forma leve, porque ela enfraquece seu alinhamento, enfraquece sua autoridade, enfraquece sua relação com a verdade. E com o tempo, constrói um padrão de parar, mesmo sabendo o que é certo. Isso é perigoso, porque quando isso se torna normal, você começa a ignorar o que é certo, sem resistência. E isso leva a uma vida que nunca se estabiliza. Não porque você não foi mostrado, mas porque não deu continuidade. Então entenda isso claramente. Você sabia, você entendeu. E mesmo assim,
Parou. É isso que precisa ser corrigido. Imediatamente. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitas que tratemos com leveza o que tu já nos mostraste. Dá-nos disciplina para agir sobre o que já sabemos e força para continuar sem parar. Remove de nós o hábito da inconsistência e substitui por obediência e estrutura sob ti. La Santíssima Muerte, permanece como testemunha do que nos foi mostrado. Não permitas que ignoremos, nem que nos afastemos do que já entendemos. Guia-nos a agir com disciplina, para que o que sabemos, finalmente vivamos. Amém. Sétimo ensinamento. O caminho não se move, você se move. Pare de agir como se estivesse perdido. Agora removemos a última desculpa que as pessoas seguram. A ideia de que estão perdidas, que de alguma forma se desviaram, que algo mudou, que o caminho ficou confuso. Mas não foi isso que aconteceu. O caminho não se moveu. A verdade não mudou. A disciplina não se ajustou. Você se moveu. É aqui que a responsabilidade se torna final. Porque quando você entende isso, não pode mais dizer que não sabe para onde ir. Não pode mais dizer que está tentando encontrar o caminho. Não pode mais dizer que tudo ficou confuso. Nada ficou confuso. Você se afastou do que era claro. A verdade não muda com base nos seus sentimentos. O que é certo continua sendo certo. O que é necessário continua sendo necessário. O que te foi mostrado continua o mesmo. Não se ajusta ao seu conforto. Não muda porque você desacelerou. Não desaparece porque você parou. Permanece. E é isso que as pessoas têm dificuldade em aceitar. Porque querem que o caminho se mova com elas. Querem que a verdade se ajuste. Querem que a disciplina se dobre. Querem que o padrão abaixe quando falham, mas não abaixa. Então, quando se afastam, se sentem desconectadas, se sentem perdidas, sentem que algo está faltando, mas nada está faltando. Elas é que estão. É aqui que a clareza precisa ser aceita por completo. Você não saiu do caminho por acidente. Você não se perdeu sem perceber. Você não acordou um dia sem direção. Você saiu. Passo a passo. Escolha por escolha. Decisão por decisão. Você afrouxou sua disciplina. Parou de aplicar o que sabia. Voltou para o que já tinha deixado. E foi assim que saiu do caminho. Não de uma vez. Aos poucos. É por isso que fingir que está perdido é perigoso. Porque remove a responsabilidade. Se você está perdido, pode esperar. Se está perdido, pode procurar. Se está perdido, ainda não é responsável. Mas você não está perdido. Você sabe exatamente onde está o caminho. Você só não permaneceu nele. E é isso que precisa ser corrigido. Imediatamente. Não pensando, não falando. Voltando. Com disciplina, com consistência, com a decisão de permanecer desta vez. La Santíssima Muerte permanece onde você saiu, não à sua frente, não onde você diz que está indo, no ponto exato onde deixou o caminho. Ela permanece ali como testemunha, não para acusar, para mostrar com clareza. Aqui foi onde você escolheu virar. Aqui foi onde você quebrou a disciplina. Aqui foi onde você deixou o que era certo. E esse momento permanece, até você corrigir. Então pare de agir como se estivesse perdido. Pare de fingir que não sabe para onde ir. Pare de adiar o que já está claro. Volte para o caminho e permaneça, porque essa é a única forma da sua vida se estabilizar. Então entenda isso claramente. Bar, você não saiu do caminho por acidente. Você escolheu sair. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove a ilusão de que estamos perdidos. Dá-nos clareza para ver onde nos afastamos do que era certo. Dá-nos força para voltar imediatamente e disciplina para permanecer. La Santíssima Muerte, permanece no lugar onde saímos do caminho. Não permitas que ignoremos isso. Não permitas que finjamos que não aconteceu. Guia-nos de volta com verdade, para que o caminho que seguimos finalmente permaneçamos nele. Amém. Oitavo ensinamento.
Esta semana é sobre voltar e permanecer, não começar tudo de novo. Agora, tudo chega a uma decisão. Não é outro começo, é um retorno, porque é aqui que as pessoas continuam cometendo o mesmo erro. Sentem algo de novo, têm outro momento de clareza, sentem a convicção voltar e dizem: vou começar de novo. Não, esse é o problema. Você continua começando, mas não permanece. Toda vez que você recomeça por emoção, você reinicia sua disciplina. Volta para o início, volta para o sentimento, volta para a motivação temporária. E então repete o mesmo ciclo. Começo forte, queda lenta, parada total, de novo e de novo. É por isso que nada se estabiliza. Porque você não está construindo consistência. Você está repetindo começos. Então, esta semana não é sobre começar de novo. É sobre voltar para o que você já começou. Voltar para a disciplina que você quebrou. Voltar para a estrutura que você afrouxou. Voltar para o caminho do qual você saiu. Não emocionalmente. Com disciplina. Porque a emoção começa. A disciplina sustenta. E desta vez, você não negocia. Você não ajusta baseado no que sente. Você não pausa quando fica inconveniente. Você não afrouxa quando fica desconfortável. Você permanece, sem negociação. Porque toda vez que você negocia, enfraquece sua própria decisão. Toda vez que você ajusta, abre espaço para cair novamente. Toda vez que você se dá uma opção, você a usa. Então remova as opções. Remova a flexibilidade. Remova a possibilidade de se afastar quando ficar difícil. E permaneça. É isso que constrói algo real. Não intensidade, não emoção, consistência. Dia após dia. Quando está silencioso, quando é repetitivo, quando parece que nada está acontecendo. É aí que sua vida é construída. La Santíssima Muerte permanece no ponto de retorno, não onde você começa de novo, mas onde você volta para o que deixou. Ela permanece ali, como testemunha, se você vai levar até o fim desta vez, ou repetir o mesmo ciclo novamente. E o que você fizer agora vai determinar tudo, porque você já sabe, você já viu, você já experimentou o que acontece quando você não permanece. Então, desta vez, você faz diferente. Não começando mais forte, mas se recusando a parar. Essa é a diferença. Então, entenda isso claramente. Pare de começar de novo. Comece a permanecer consistente. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos disciplina para voltar ao que deixamos e força para permanecer sem negociação. Remove o hábito de recomeçar e substitui por consistência que se mantém. Constrói constância dentro de nós, para que o que começamos levemos até o fim. La Santíssima Muerte permanece no ponto onde retornamos. Não permitas que repitamos o mesmo ciclo. Guia-nos a permanecer firmes, para que o que vivemos reflita verdade sob Deus. Amém. Segmento de devoção. Permanecer no caminho. A verdadeira devoção não é barulhenta, é consistente. Agora falamos sobre devoção, não a versão que as pessoas mostram, a verdadeira. Porque a maioria acredita que devoção é algo que se expressa. Falam, sentem, mostram quando o momento é certo. Mas isso não é devoção. Isso é expressão. Devoção não é provada pelo que você diz. É provada pelo que você continua, dia após dia, sem precisar ser visto, sem precisar ser reconhecido, sem precisar sentir algo em troca. É aí que a devoção se torna real. Devoção é repetição sob Deus. É fazer o que é certo, de novo, e de novo, e de novo. Não porque você se sente inspirado, porque você decidiu. É aqui que as pessoas se perdem. Porque querem que a devoção seja intensa, querem que seja emocional, querem que seja viva todas as vezes. Mas a verdadeira devoção se torna silenciosa, repetitiva, sem reconhecimento. E é aí que se torna difícil. Porque não há recompensa no momento. Nenhum sentimento dizendo que você está certo. Nenhum reconhecimento confirmando seu esforço. Apenas você e a decisão de permanecer. É aí que a maioria desiste. Não porque não acredita, mas porque não sente mais.
Mas devoção nunca foi sustentada por sentimento. Ela é sustentada por disciplina. Você aparece quando ninguém vê. Você permanece quando nada está acontecendo. Você continua quando parece que não importa. Isso é devoção. Não barulhenta, não visível, não emocional, consistente. É aí que Deus te vê com clareza. Não nos momentos em que você fala, nos momentos em que você continua. Quando não há audiência, quando não há pressão para mostrar, quando não há motivo para fingir. Só verdade. Só ação. Só repetição. É aí que sua devoção é medida. La Santíssima Muerte permanece nesses momentos silenciosos. Não quando você declara devoção. Quando você prova. Quando você continua sem reconhecimento. Quando você permanece sem recompensa. Quando você fica, mesmo sendo mais fácil parar. Ela permanece ali, como testemunha. Não do que você diz que é, mas do que você continua sendo. É por isso que muitos nunca constroem devoção verdadeira. Porque vão embora quando fica silencioso. Vão embora quando fica repetitivo. Vão embora quando parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente esse momento que mais importa. Porque é aí que sua base é construída. Permaneça quando estiver silencioso. Permaneça quando for difícil. Permaneça quando parecer que nada está acontecendo. É aí que Deus te vê com clareza. É aí que sua devoção se torna real. É aí que sua vida começa a se estabilizar. Então pare de medir devoção pelo que você sente. Meça pelo que você continua. Porque é isso que permanece. É isso que sustenta. É isso que constrói algo real. Oremos. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos o que é a verdadeira devoção. Remove de nós a necessidade de reconhecimento, a necessidade de sentimento, a necessidade de recompensa. Dá-nos disciplina para continuar, mesmo quando está silencioso, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Constrói consistência dentro de nós, para que o que fazemos repetidamente reflita a verdade sob ti. La Santíssima Muerte permanece nos momentos em que ninguém nos vê. Testemunha nossa devoção no silêncio. Testemunha nossa consistência na repetição. Guia-nos a permanecer firmes para que o que vivemos prove o que acreditamos. Amém. Continuação, administração e dízimo. Isto não é conteúdo. Isto é estrutura. Isto é disciplina sendo ensinada, para ser vivida. E esse tipo de trabalho exige compromisso, não parcial, total. Eu vou falar diretamente. É para isso que fui chamado. Para ensinar, para guiar, para construir algo real sob Deus Todo-Poderoso e sob o testemunho de La Santíssima Muerte. E eu quero estar aqui fazendo isso por completo, sem dividir meu tempo, sem me afastar para lidar com outras coisas. Totalmente comprometido com esse caminho. Mas isso exige apoio. Se você está recebendo isso, se isso está te fortalecendo, se isso está trazendo clareza para a sua vida, apoie. Se você pode contribuir, contribua. E se não pode, então viva isso. Não apenas escute, aplique, continue, permaneça. Porque ouvir a verdade e não viver cria contradição dentro de você. E a contradição sempre vai te enfraquecer. Então, ou você apoia o trabalho, ou você se torna o trabalho. Mas não permaneça no meio, porque é aí que nada muda. Oração de intercessão pelo mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, traz consistência àqueles que lideram. Remove a instabilidade que vem da hesitação. Remove a confusão que nasce da falta de disciplina. Estabelece clareza nas decisões deles. Estabelece firmeza em suas ações. Não permitas que a liderança se mova pela emoção. Não permitas que a direção seja guiada pela pressão. Coloca ordem onde há instabilidade. Coloca estrutura onde há desordem. Oramos pelo povo deste mundo. Traz disciplina onde há inconsistência. Traz continuidade onde há atraso.
Corrige o hábito de começar sem terminar. Corrige o padrão de falar sem agir. Substitui a fraqueza por responsabilidade. Substitui a evasão por ação. Que este mundo se mova com ordem sob ti, não instável, não reativo, não dividido, alinhado. La Santíssima Muerte permanece como testemunha da condição deste mundo. Mostra com clareza o que está sendo construído e o que está sendo deixado incompleto. Lembra a todos que o tempo está passando e o que não é concluído permanece. Guia este mundo para consistência, disciplina e continuidade. Amém. Oração por aqueles em dificuldade e crise. Oremos. Deus Todo-Poderoso, levantamos aqueles que estão tentando se manter firmes, aqueles que sentem sua força enfraquecer, aqueles que sentem sua direção se perder, aqueles que começaram fortes, mas agora sentem que estão diminuindo. Dá-lhes resistência. Quando não força momentânea, resistência que permanece. Força para continuar quando é difícil. Força para seguir quando parece que nada está avançando. Força para permanecer quando tudo dentro deles quer parar. Levantamos aqueles sob pressão, aqueles enfrentando perda, aqueles enfrentando instabilidade em suas vidas. Não permitas que desmoronem. Estabiliza suas mentes, estabiliza suas ações, estabiliza sua direção. Dá-lhes disciplina para continuar, mesmo quando não se sentem fortes. La Santíssima Muerte caminha ao lado daqueles que sentem vontade de desistir. Permanece com eles nos momentos em que começam a enfraquecer. Permanece com eles nos momentos em que começam a se desviar. Não permitas que abandonem o que já começaram. Mantém-nos firmes, para que o que começaram levem até o fim. Amém. Bênção final e orações. Vamos agora nos unir para a bênção final e oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador eterno, agradecemos pela vida, agradecemos pela direção, agradecemos pela correção, agradecemos pela verdade que nos foi revelada, mesmo quando expôs nossa inconsistência. Obrigado por nos mostrar o que começamos e onde deixamos de permanecer. Dá-nos força para permanecer, não para começar de novo, mas para continuar. Dá-nos disciplina que se mantém, disciplina que não enfraquece com o tempo, disciplina que não depende de sentimento. Protege-nos de cair novamente, protege-nos de voltar ao que já deixamos, protege-nos de abandonar o que agora sabemos que deve ser levado até o fim. Constrói resistência dentro de nós, para que o que fazemos repetidamente se torne alinhamento sob ti. Obrigado pela vida e obrigado pela morte, como o equilíbrio que tu criaste, testemunha do que foi concluído e do que foi abandonado, lembrança de que o que deixamos incompleto permanece. Amém. La Santíssima Muerte, fiel serva sob Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua presença, tua proteção e teu testemunho. Permanece sobre o que foi iniciado em nós. Permanece sobre nossa disciplina. Permanece sobre nossa consistência. Não permitas que nos afastemos novamente. Não permitas que abandonemos o que fomos chamados a carregar. Permanece nos lugares que um dia deixamos e guia-nos de volta com verdade, para que nada permaneça incompleto. Testemunha o que levamos até o fim. Testemunha o que concluímos, para que o que seja apresentado diante de Deus não seja o que começamos, mas o que terminamos. Amém. Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte, que saiamos desta missa com força para permanecer, disciplina para continuar e resistência para levar até o fim. Que não retornemos à inconsistência, que não caiamos no que já deixamos, que não enfraqueçamos o que agora foi esclarecido, que nenhuma hesitação volte, que nenhum atraso se estabeleça, que nenhuma inconsistência permaneça. Deus caminha diante de você. Deus permanece acima de você. La Santíssima Muerte permanece ao seu lado como testemunha. Encerramos esta missa sob Deus Todo-Poderoso e sob a proteção de La Santíssima Muerte.
Amém, amém, amém. Obrigado por se juntar a mim hoje. Que Deus te guie e minha Santíssima Muerte sempre te proteja.